Fazer um vídeo rápido aqui da entrevista do Moro no dia 14/2 na Jovem Pan. Inclusive, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Moro tá lá da entrevista. Mas já deu pra ver o quanto o Moro é fraco e o quanto ele é covarde, né, cara? E assim, o que mais assim me deixa contrariado, chateado com o Moro, claro, primeiro a saída dele do governo, da forma com que ele saiu, atirando para todo lado, mesmo falando poucos dias atrás, ou um mês, ou pouco mais que isso, que o Bolsonaro não interferia de forma nenhuma no ministério dele, né? Hoje ele fala que o Bolsonaro interferia em tudo, né? Ele saiu atirando no governo, né, cara? E aí, num cenário em que Bolsonaro e Lula são os principais candidatos, né? O cara vem se você for analisar essa entrevista dele, você pode analisar 90%, eu não vou ser tão exagerado, 80% dos tiros que ele dá, né, do alvo dele é o Bolsonaro, cara. Olha só, o Bolsonaro é o grande alvo do Moro. Quem diria, cara? Quem diria, gente? Isso tudo me faz pensar que o Moro, ele vem mesmo para atrapalhar esse governo Bolsonaro. Entendeu? Para tirar votos apenas do Bolsonaro, porque ele não tem condição de ser presidente do país. Entende? Ele não tem popularidade para isso e não tem feeling político para isso também. E aí, tudo que ele está fazendo é simplesmente, pura e simplesmente, para benefício do PT. Por quê? Porque, cara, é claro que o principal alvo dele deveria ser o Lula. Foi até perguntado, o Moro, quem você acha que é pior? Quem que você ajudaria no segundo turno, sendo aí no cenário Lula e Bolsonaro? Ele ficou neutro. Ele não falou, ele falou, não, isso é impossível de acontecer, não sei o quê, né? Porque ele acha que ele é a terceira via, o grande... É o cara que vai chegar aí e vai assumir esse segundo lugar. Só que esse segundo lugar, ele deveria vir pelo lado do Lula. De que forma? O alvo dele principal deveria ser o Lula. Porque a popularidade do Bolsonaro, é só olhar as redes sociais dele, por exemplo, o Bolsonaro é muito mais forte do que todos eles juntos. Entende? Então, politicamente, agindo de forma inteligente, se ele tivesse o propósito de ser realmente presidente, de chegar no segundo turno, o principal alvo dele deveria ser o Lula, tá? E é aí que fica claro que o quanto o Moro vem apenas para tirar voto do Bolsonaro, mais uma força anti-Bolsonaro, entende? Porque o cara bate o tempo todo no Bolsonaro, o tempo todo. E, cara, sejamos honestos, quem é o pior governo? Como assim? O Bolsonaro é pior que o Lula, gente? Em que mundo isso? Vamos lá, vamos começar pela corrupção. Zero corrupção, simplesmente. Agora, Lula, o governo do Lula, mensalão, petrolão e tudo que desagou no governo da Dilma. Porque tudo que aconteceu no governo da Dilma, da Dilmanta, é tudo consequência do governo do Lula. Entendeu? Então, assim, cara, um governo socialista, tá? Com pé no comunismo, né? Que defende governos nefastos como o dele, como do Maduro, tá? Como de Cuba, tá? 60 anos no poder, mais de 60 anos aí no poder, né? Do Fidel Castro, da família Castro, sabe? Esse tipo de governo, um cara que defende esse tipo de governo aí, como assim pode ser melhor do que um governo desse, sabe? Que não fala de regular a mídia, porque o Lula fala o tempo todo, vou regular a mídia, vou regular a internet. Você quer mais censura do que isso? Você quer mais censura do que você manipular os meios de comunicação e passando o pano para tudo que o governo faz? Você quer mais interferência do que isso? Manipulando as informações na mente das pessoas diariamente, na televisão aberta, no jornal e também na internet. Olha o perigo disso, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, se o Moro ele é esse cara aí mesmo, né, que é contra a criminalidade e tudo mais,
Cara, ele tinha que estar batendo poderosamente, ferozmente no Lula. E isso ele não faz. Ele dá umas pancadas no Lula porque ficaria muito ridículo ele não fazer isso. Entendeu? Ficaria ridículo demais, ficaria muito na cara. Entendeu? Mas ele dá lá umas pinceladas, dá umas pancadinhas, entendeu? Mas o foco dele é Bolsonaro. É Bolsonaro, é bater o tempo todo. Por quê? O Bolsonaro precisa ser derrubado. Tá entendendo? É esse o foco deles. Entende? Então, assim, muito triste, porque poderia sim o Lula ser um grande candidato a presidente, só que ele cagou em tudo isso quando ele agiu de forma traíra como ele fez no governo Bolsonaro, da forma que ele saiu, atirando para todo lado, entendeu? Ele poderia ter saído simplesmente isento ali, olha, não quero mais fazer parte do governo e tudo mais, pronto. Mas o cara saiu atirando, cara, e ele tinha falado que não, que o governo era bom, entendeu? E ele falou que não, que o governo não interferia em nada. E aí ele sai e ele tá fazendo esse papel hoje, um papel de ficar em cima do muro em quem é o pior líder pro país. Lula ou Bolsonaro? É claro que é o Lula, gente. As pessoas estão presas lá naquele passado, dizendo, no tempo do Lula eu comia, no tempo do Lula, sabe? Toda essa manipulação que foi o governo Lula, em todas as mentiras, entendeu? Que veio desaguar hoje. Porque se fosse um governo tão bom assim, você acha que o Bolsonaro teria destruído tudo em 3 anos de governo? Gente, isso nunca. Foram 16 anos do lulopetismo no nosso país, entendeu? E não se destruiria isso em pouco tempo, assim. E olha que a gente viveu uma pandemia, a gente está ainda numa pandemia aí, entendeu? Com um monte de restrição, com um monte de patifaria aí, né? Um monte de comércio fechado, indústria, entendeu? Uma quebradeira geral, tá quebrando até hoje. Você vê no Canadá hoje, o pessoal fazendo greve lá, fechando tudo, porque são contra a forçação de barra da vacinação, entendeu? Você vê os Estados Unidos hoje com a maior inflação da história deles em 40 e poucos anos. Não se viu uma inflação tão alta nos Estados Unidos, entende? Então, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo, não é mérito só do nosso país. Na grande parte o mundo inteiro foi afetado, entende? Com essa pandemia e com a situação difícil que estamos vivendo. A inflação, ela é global. O desemprego, a fome, entendeu? Tudo, claro, com essa política absurda que foi feita, essa politicagem foi feita durante toda essa pandemia, quebrando empresas, fechando comércio, impedindo, sendo que deveria ter sido o combate ao coronavírus, deveria ter sido feito de outra forma, né? Um combate mais pé no chão e não da forma radical como foi feita e cega também, né? Sem analisar de fato como se deveria fazer esse combate, né? Mesmo tendo parâmetro de outros países aí que combateu de outras formas, né? Isso é um outro assunto, mas é só para exemplificar aí as condições que nós estamos hoje. Já vou aí, filha, já tô indo aí, filha. Então, é isso, gente. Vou ali cuidar da minha filha e é o que eu queria deixar aqui, o principal ponto. É o absurdo do Moro pegar aí 70%, 80% da fala dele para bater nesse atual governo e dizer que esse governo é pior do que o governo do lulopetismo no nosso país. Um governo socialista, com pé no comunismo e que defende governos autoritaristas como o da Venezuela, como o de Cuba. Isso só um exemplo. E falando que vai regular a mídia, que vai regular a internet, que vai regular, sabe, os meios de comunicação. Isso é um absurdo. Só isso me leva a acreditar que o Lula, quer dizer, que o Moro, ele faz parte dessa volta do Lula ao poder, sabe? Mas que, se Deus quiser, isso não vai acontecer para o bem de todos os brasileiros. O Bolsonaro será reeleito.